Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma quinta-feira. Dessa vez o nosso quadro Fala Nutri. Esse quadro tem a presença da nossa maravilhosa Nutri parceira Luísa Simões, que tá aqui com a gente sempre para tirar as dúvidas sobre alimentação e enxaqueca. Na verdade, a Lu fala muito mais do que isso, né? A Lu fala sobre alimentação, sobre estilo de vida saudável, assim como eu aqui. Então ela vai estar aqui com a gente hoje para tirar as principais dúvidas que vocês enviaram na caixinha de perguntas sobre alimentação e enxaqueca. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana. Não sei se a Lu já chegou. Lu, se você já estiver aí, dá um tchauzinho aqui pra mim pra eu já te adicionar. Para as meninas e para os meninos também que estão aqui, a gente tem sempre com a gente ou a nossa garrafinha de água ou o nosso chá. Comenta aí pra mim se você tá com a sua garrafa de água hoje ou se você tá com o seu chá. E também, já pra avisar o pessoal perguntou muito ontem sobre a pomada de própolis e o blend de óleos essenciais. Então, no meu site, no site do Shopping da Enxaqueca, www.shoppingdaenxaqueca.com.br, você encontra a pomada de própolis, o blend de óleos essenciais e também o extrato de própolis, esse aqui 30% orgânico, tá bom? Então é só vocês irem lá no shoppingdaenxaqueca.com.br. Boa noite, meus amores! Deixa eu chamar a Lu aqui. Cadê? Maravilhosa, Nutri parceira. Encantada. Oi! Olá! Gente! E eu vou falar assim, ó, gente. Gente, hoje a Lu chegando, né? E eu, ô Lu, eu fui me arrumar pra live hoje, e aí eu fui tomar um banho e falei assim, não, eu preciso dar um jeito no meu cabelo, porque não dá pra competir com aquele cabelo da Luísa, né, gente? Tem que estar à altura. Ai, não, hoje estamos de Bad Hair Day. Vamos de coque mesmo, que tá tudo certo. Dá uma segurada, né? Tá maravilhosa. Lu, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no Fala Nutri. Muito bom ter você aqui, como sempre. E aí, vamos lá, como é que você tá? Olha, queria dizer que essa semana, né, que você fez o post até, né, que eu postei no meu Instagram falando um pouco sobre alimentação e enxaqueca, um monte de gente já apareceu por lá, perguntando, tirando dúvida. Tenho certeza que essas pessoas vão estar aqui também para aproveitar e tirar as dúvidas aí essa semana. Ótimo, vamos lá, ó. Deixa eu ver que já até mandaram dúvida aqui. Peraí, Lu. Não, isso aqui... Ai, deixa eu te falar, adorei essa pomada de própolis também, viu? Também não conhecia, não. Vou mandar uma pra você, depois você me manda o endereço. Eu gosto assim, é esse tipo de parceria que eu gosto. Assim que é bom, né? Então, pois é. Eu também gosto dessas parcerias, né? Vamos lá. Lu, deixa eu começar aqui, ó. A gente não fez um roteiro, né? Mais ou menos de uma ordem, então eu vou mais ou menos na ordem que as meninas mandaram, tá bom? Freestyle. Ô, gente, vamos lá, ó. Vocês, como eu sei, né? Tiveram até aqui um número considerável de perguntas, mas eu sei que vocês deixam tudo pra última hora e acabam perguntando tudo no ao vivo. Não tem problema. A gente vai tentando encaixar aí ao longo da nossa live, tá bom? Vamos começar até com a pergunta que a Vivi, né? Pra encorajar as meninas a perguntar. A Vivi perguntou aqui, ó. Lu, qual que é o melhor chá pra enxaqueca? Que chás que você costuma indicar? Falando nisso, já te cortando antes de você começar, a Lu também tem uma linha de chás, viu, gente? Muito interessante, por sinal. E aí, eu vou agora abrir espaço para ela falar que eu já falei demais. Vai, conta. Exatamente. A gente estava até conversando essa semana, né? Da gente fazer um mixinho de chá específico, né? Para enxaqueca. E, na verdade, assim... O chá, apesar dele ser fitoterápico, né? Assim, de ser uma planta, muitas pessoas ainda subestimam muito o efeito dele, né? E falam, tudo é chá, tudo pode ser usado. E na verdade não é bem assim. Eu sempre prefiro pensar, né, considerar o que é que você está sentindo, em que momento que você está. Então, por exemplo, para quem está com uma enxaqueca menstrual, né, tá ali perto do período menstrual. Então, eu prefiro trabalhar mais em cima do sintoma e da fase que a pessoa tá passando, né? Então, se é mais uma questão alimentar mesmo, comeu alguma besteira, alguma porcaria, eu vou trabalhar um pouco mais em cima de chás mais digestivos, chá de gengibre, por exemplo, ou não, né? Sei lá, se a pessoa tomou álcool no final de semana, eu já vou trabalhar um pouco mais o processo de detoxificação hepática,
dente de leão, carqueja, o próprio chá de boldo também. Então, assim, eu não uso um chá específico ainda para enxaqueca. Tem até Boa, aquele gente. chá, eu esqueci de novo o nome, que a gente conversou da outra vez, que eu não conhecia, que você falou que Dulce. tem até alguns estudos, né? Mas poucos não têm 100% de comprovação do taraceto. Acabei de Ah, do lembrar. Tanaceto. Taraceto. Sim, É, a gente conversou. A gente tem alguns estudos que falam do Tanaceto, mas a gente tem estudos que também são meio contraditórios. Então, na dúvida, assim, eu não eu fico indico. meio. Foi a conclusão que a gente chegou, né? Assim, na dúvida, eu não vou falar sobre ele, basicamente isso, né? Eu não vou indicar, Exato. né? Uma coisa que é um erro muito comum, eu vejo muito assim, a gente fala muito aqui também, a Lu sabe que a Lu acompanha a gente também, eu falo muito sobre anti-inflamatório natural, né, Lu? Até para ficar no lugar desse tanto de remédio que a gente sabe que as pessoas com enxaqueca costumam utilizar, né? E aí, um grande até erro que eu vejo as pessoas comentando é que elas pegam, por exemplo, gengibre é anti-inflamatório. Ok. Elas passam a tomar chá de gengibre todos os dias, o tempo todo, 8 xícaras de chá no dia, como se só existisse o chá de gengibre anti-inflamatório, né? Então as pessoas esperam, às vezes, isso vale para alimentação como um todo, né, gente? Que existe um protocolo quadradinho que vai servir para todo mundo, um chá específico que só ele vai ser eficiente para a sua crise de enxaqueca. E na verdade, não. A gente sabe que durante as crises de enxaqueca, a gente pode ter vários gatilhos. Então, por exemplo, se o seu gatilho da sua crise de enxaqueca foi um estresse emocional, não faz sentido. Para que é que você vai tomar um chá de gengibre? Você vai tomar um Assim, chá mais talvez mal ele calmante. não vai te fazer, né? Entenda, Sim. mal não vai fazer. Mas, e outra coisa, né? Quando você tá no meio da crise, ainda mais tendo um gatilho completamente diferente da alimentação, o chá talvez assim amenize às vezes até muito pouco, né? Então, Uhum. assim, é muito mais usar o chá como prevenção para o Isso. desenvolvimento dessas crises do que de fato achar que você vai tomar 1 litro de chá de gengibre no dia e sua crise vai E vai passar, porque não resolver seu vai. problema. Então precisa ter essa consciência. E da onde que vem essa consciência? Da autoobservação. Se você não pratica a autoobservação, você não vai conhecer teu corpo. E outra coisa que eu sempre falo aquilo, não sei se você concorda comigo, mas para as minhas pacientes, quando a gente fala de chá, né, eu sempre indico o uso terapêutico desse chá nos primeiros sinais de crise. Não adianta você tá com a crise já braba, latejando lá, o coração na cabeça, e você falar, eu vou tomar um chá que vai resolver. Aí você toma o chá e fala assim, Fernanda, esse chá não presta. Você perdeu o É time, né? exatamente Você isso. tem É o igual a tempo pessoa que certo. começa a escorrer o nariz, fica resfriada, começa a fazer shot de imunidade. Não vai resolver em 2 dias, né? Então, assim, Sim. é um uso crônico, né? Um estilo de vida, tem que fazer parte ali da sua rotina. Boa, vamos lá então. Vamos ler as perguntas que as meninas tinham enviado, ó. A Selma mandou assim, ó. Quais as frutas que uma pessoa com enxaqueca crônica pode comer? Todas. Gente, vocês acham que vocês devem falar assim, Todas, isso tá todas de as brincadeira? frutas. Não, mas assim, eu entendi qual que foi o sentido da pergunta, né? Dependendo da situação e de todo o seu estado inflamatório, pode ser sim que frutas em excesso, com alta carga glicêmica, se você vai fazer a fruta com mel, com granola, com aveia, com tudo, isso pode sim fazer aí um estímulo glicêmico muito alto, mas assim, vamos pensar nesse contexto. Agora, se comer uma banana, não vai fazer nada. Muito pelo contrário, tá? Então, não precisa se preocupar, não é só abacate, é só coco. Você pode comer e deve comer e variar aí todas as opções de frutas. E aí, gente, vai aparecer gente falando assim, ainda bem que a Lu deu exatamente o exemplo. Mas banana me dá crise de enxaqueca. O que eu faço? Não coma banana. Simples, né? Evite Exatamente. E aquele se fosse alimento. feijão? Não come feijão. E se fosse batata? Não coma batata. Mas você Batata. não tem só um tipo de batata, você não tem só um tipo de banana, você não tem só um tipo de maçã. Eu tenho pacientes que têm crise com banana nanica, mas banana prata não tem. Exato. Então, Ou a tá banana bom. muito madura. Se a banana estiver menos madura, talvez não. Ou se ela tá assada ou cozidinha, talvez A forma de não. Se ela tá preparo. crua, assim,
Se Então você come é só a tentar banana ou se experimentar. você come ela misturada com outras coisas. Sim, exatamente. Então, gente, é tudo uma questão. Até algumas pessoas devem até ficar meio assustadas, né? Porque a gente sabe que existe uma linha mais rígida em relação à alimentação, né? Que na verdade vai contramão do que a gente traz aqui no empoderamento, né? Porque o empoderamento é isso, gente. É você conhecer o seu corpo, você entender, olha, que nem uma coisa a gente falar da cafeína, né? Que a cafeína a gente tem vários estudos que mostram que a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar do controle ou retirada dessa cafeína. Isso quer dizer que todo mundo tem que parar de tomar café? Não. Mas a grande maioria vai precisar controlar esse consumo, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar, porque a gente tem um monte de estudo, isso é a grande maioria. Agora, em relação à banana, à manga, ao caqui, à melancia, a gente tem casos, né, que são gatilhos alimentares, a gente tem, mas a grande maioria, não. Então, a gente não tem como dizer, olha, para a maioria vale a pena retirar esse alimento e observar. É a mesma coisa do leite. A gente tem uma grande parte. Inclusive, Lu, lembrando disso, era esse o tema que eu queria fazer, eu tinha esquecido, porque a memória de quem sofre com enxaqueca é péssima, né? As meninas aqui já sabem. Queria fazer uma live com você, já vamos até agendar, sobre intolerâncias e alergias alimentares. Vamos? Com certeza. Tem Com certeza, muita, porque isso é o que mais tem dúvida. muita, né? Nossa, E mais quem tem. não tem é porque tá mais perdido ainda, né? Se você não tem Exato. dúvida sobre isso, Quem é não porque tem é porque pegou a lista e só tirou e nem sabe o que tá fazendo. exato, né? Então é importante a gente observar o nosso corpo, e é isso que a gente tá querendo trazer aqui, ó. A Jaque mandou assim, ó. Passei a observar. Amendoim e queijo são meus gatilhos. E eu amo. Inclusive, teve uma pergunta que eu não sei se eu vou achar rápido aqui, mas alguém perguntou de amendoim. O que você tem para dizer pra gente sobre o amendoim? É bom, Tá, é ruim? eu acho que a gente até chegou a comentar um pouquinho sobre ele na última live, Na não me última. lembro. Isso. Mas, assim, o amendoim, ele é rico em ômega 6, né? Que é uma... A gente tem o ômega 3, que ele é mais anti-inflamatório, e o ômega 6, que ele é mais pró-inflamatório. A nossa alimentação aqui no Brasil, ela já é muito desproporcional, né? Tem uma desproporção muito grande entre ômega 3 e ômega 6. Então, a gente já consome excessivamente esse tipo de gordura, tá? Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E também o amendoim, além dele ser um potencial alergênico, então ele tá entre os alimentos que mais causam alergia alimentar. Ele também tem muita contaminação por fungo, por micotoxinas, né? Então a gente vê bastante no consultório também, por exemplo, quem tem muito desconforto, muito sintoma de candidíase recorrente, e come um monte de amendoim agora. Começou com essa onda aí de pasta de amendoim pra cá, pasta de amendoim pra lá, daí mistura a pasta de amendoim com xilitol, aí vira uma zona, entendeu? Então é mais por conta disso. E outro ponto também é que o amendoim, dificilmente você pega um punhadinho e come. Então, na maior parte das vezes, ou é o amendoim de ovinho, que é aquele que tem aquela linda casquinha Cheio de aditivo em volta, né? Ou você tá comendo amendoim com cerveja. Daí também a gente já precisa considerar. Ou você tá comendo a pasta de amendoim, que a Nutri fala, é uma colher de sobremesa, uma colher de sopa. É quase uma colher de arroz o tanto que você põe em cima, né? Então, assim, é muito fácil pesar a mão na quantidade ali desse amendoim. Então, seria mais nesse sentido. Mas nesse caso, que ela falou que tem mais crises, né, com o amendoim, eu pensaria ou numa alergia alimentar, de fato, ou até mesmo por essa característica mais pró-inflamatória. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Que você comentou da questão dos fungos. E a gente pode estar favorecendo aí uma síndrome fúngica também, né? Que também pode ter como sintoma episódios de enxaqueca, né? Então o problema pode ser muito maior, né? A gente fala bastante de supercrescimento bacteriano no intestino, né? Que é a SIBO. Mas existe também a SIFO, que é o supercrescimento fúngico, né? E essas duas condições, elas muitas vezes estão até relacionadas, né? Não deixa de ser também um quadro de desbiose. Quando a gente fala no intestino, a gente fala, são as bactérias intestinais, microbiota é só bactéria. E na verdade não.
né? Os fungos também fazem parte da nossa microbiota, eles estão ali presentes, mas quando eles estão em excesso, isso também não é bom. Ó, deixa eu ver, tem alguém sofrendo aquilo. Amendoim, aquele sem casca, salgadinho, também. Pois é, aquele sem casca, salgadinho, fritinho, também. É aquele mesmo. Terrível, pois é. Vamos Aquele lá. mesmo. Vamos lá, Mas ó. é aquilo, ó, gente, também uma coisa muito importante, tá? Não vamos demonizar nenhum alimento, pelo amor de Deus. Se você tem uma alimentação boa, equilibrada, saudável e gosta muito do amendoim, uma vez ou outra você come numa quantidade razoável ali, a menos que você tenha alergia de fato, né? Ou que esteja com o intestino muito bagunçado, mas se você tem essa alimentação tão boa, é provável que não esteja, não vai ter nenhum problema você consumir, tá? Então, assim, eu já tô considerando que a gente já tá ali numa situação um pouco mais sensível, né? Talvez até para a pessoa que mandou a mensagem, eventualmente pode ser válido até testar a quantidade, diminuir a quantidade. Ou você está comendo amendoim e o queijo no mesmo momento, e aí talvez os dois juntos não caiam muito bem. Tudo isso Ou com a a gente tem que cerveja. considerar. Exato, considerar o contexto também. Ali, o Mariano deu um comentário aqui que eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre ele. O Mariano falou assim, ó. Primeiro, seja muito bem-vindo, Mariano. É difícil a gente ter homens por aqui, mas Gostamos. Os homens a gente a gente para tudo para responder quando eles aparecem, né? Ele falou assim, não há como estabelecer cientificamente que alimento tem influência na enxaqueca. Na verdade, é bem difícil mesmo, né, Lu? A gente conseguir pensar num estudo que comprove que determinado alimento ele pode ser realmente gatilho universal, digamos assim. Porque para pensar, gente. Eu e a Lu, as duas têm enxaqueca. E aí a gente vai fazer esse estudo, vai participar desse estudo, tá? A gente vai ser acompanhada por 24 horas, a gente vai comer as mesmas coisas nessas 24 horas, e lá eles vão colocar o leite, para ver se o leite de fato é gatilho ou não para enxaqueca. Eu posso digerir bem o leite e a Lu não. E o fato dela não digerir bem o leite pode fazer do leite um gatilho para ela. Então, para mim, pode ser que não me dê crise. E para a Lu, pode ser. Ou, por exemplo, eu vou digerir bem leite e a Lu também. Mas eu tô num período menstrual diferente da Lu. Eu tô para menstruar. Eu tô com oscilação hormonal diferente que a dela. Pode ser que nesse período o leite seja um gatilho de crise para mim e para a Lu não. Então, existem muitos fatores para a gente poder muitas variantes controlar. A gente não consegue controlar todas, é exatamente variantes para a gente bater o martelo e falar assim, ó, esse alimento ele é gatilho para todas as pessoas, tá? Então, não tem, é muito difícil fazer isso. Agora, em relação à cafeína, que até perguntaram aquilo, a gente até mencionou no começo, mas perguntaram aqui, ó, o café é um vilão para quem sofre de enxaqueca? Eu já falei, gente, vilão é o coringa. O coringa é vilão, tá? Assim, mas o café, não, tá? O café é uma bebida, inclusive a bebida mais tomada no mundo, tá? É o café. Então, não é vilão. Só que é o que a Fê falou. Dentre todos os inúmeros possíveis gatilhos, a cafeína é sim um dos mais estudados aí que tem um grande potencial de causar crises de enxaqueca. Claro, sempre vai entrar no contexto. Isso eu vou bater na tecla quantas vezes forem necessárias. Sempre vai fazer parte de um contexto da frequência, da quantidade, do horário que você toma. Tudo isso a gente vai sempre considerar, tá? Mas quando a gente fala em estudo, né, em possibilidades, é isso. Os pesquisadores pegam um público, né? Então escolhem ali um público, uma faixa etária, enfim, e tentam colocar pontos de corte ali específicos para tentar igualar ao máximo possível essa população e pegar uma porcentagem, né? É basicamente isso. Mas fala 100% das pessoas têm. É muito... Olha, para não falar impossível, tá? Mas é muito pouco provável que exista alguma coisa que seja 100%. 100%. Então, não, o café não é vilão, mas é um alimento que a gente precisa ficar de olho. Uma coisa que é importante a gente lembrar, né? Só para enfatizar ainda mais o que a Lu falou.
É isso. Eu tenho pacientes que falam assim, Fer, mas eu tomo só uma xicarazinha de café. Me mostra aquela xícara pequenininha. Aí eu falo, ah, é só essa xícara? É. Ah, então tá bom. Então, bom, a dose de café que você toma no dia dá uns 150 ml. Ah, é que eu tomo 4 dessa xícara pequenininha. Aí você fala, ué. Então, a quantidade de café, o momento que você toma, também pode interferir nas suas crises, tá? Pode ser que em determinado momento seja um gatilho e em outro momento não. Agora, o que costuma acontecer com o café, gente? O café não costuma ser gatilho de crise, tá? Vamos retomar aqui. Gatilhos alimentares são aqueles em que você tem o início da crise de enxaqueca em até 2 horas depois que você consumiu aquele alimento, tá? Aí você começa a entrar no processo de enxaqueca. Isso não quer dizer necessariamente que você vai ter dor, tá? Porque a gente sabe que a enxaqueca tem 4 fases. Então pode ser que você entre lá naquela primeira fase de bocejos incontroláveis, avidez por doce, cansaço, irritabilidade, aumento da frequência urinária, aumento da sede. Isso já são os primeiros sintomas, tá? Agora, o que a gente precisa ter em mente? Que esse café, essa cafeína, a gente fala café, mas é cafeína, né? Porque tem outros tantos né, bebidas que a gente consome, principalmente bebidas, né? Ele age como estimulante no nosso cérebro. E o cérebro de quem sofre com enxaqueca é um cérebro que já está muito estimulado o tempo todo e ele é mais sensível. Então, quando a gente consome essa cafeína todos os dias, a gente está botando mais pilha nesse cérebro. E fala, vai, fica ligadão, fica ligadão, fica ligadão. Daí, a gente está num ambiente fechado, sai, tá aquele sol, pá! O que acontece? Ele reage àquele estímulo, ligadão, dor. E aí vem a crise. Então, muitas vezes, a cafeína ela vai estar agindo no seu cérebro como um alimento, né? Que vai estar deixando você no ponto de bala para outros gatilhos. Então, a gente pode observar que, às vezes, você tem 10 gatilhos alimentares. E aí, quando você faz a restrição do café, você passa a ter 5. Aí você fala, ué, o que aconteceu? Aconteceu que o seu corpo não está mais tão hiperreativo, né, a qualquer estímulo diferente. Então, isso é importante lembrar. E só pra gente finalizar esse assunto, porque eu tô falando demais, outra coisa que é importante a gente lembrar é o uso consciente, né, Lu, do café, né? O café, ele tem muitos benefícios, por isso que também a gente não pode falar em vilão, mas a gente precisa usar com consciência. Eu sempre falo que tem 2 tipos de pessoas que não se dão bem com café e normalmente são as pessoas que tomam. Comenta aí pra mim se vocês tomam café todos os dias, meninas e meninos. O que acontece? Quem é muito ansioso não deveria consumir café com frequência, tá? Porque o café também pode aumentar essa ansiedade. E normalmente são justamente as pessoas ansiosas que tomam bastante café. Se você tem alterações no sono, se você é aquela pessoa que demora muito para dormir, que acorda durante a noite ou que acorda se sentindo cansado, você também não deveria ingerir o café com frequência. E normalmente também são essas pessoas que mais ingerem cafeína, né, Lu? Exato, porque a pessoa difícil, não né? dorme bem, fica prostrada o dia inteiro e usa o café justamente para ficar acordado, né? Para conseguir executar as atividades aí com mais agilidade, ficar mais alerta. Só que aí está tampando só com a peneira, né? Na verdade, você precisa entender por que é que você tá tão cansado assim. Então, você falar, ah, não, mas eu durmo bem e sinto muita falta desse café mesmo assim. Tudo bem. Como que estão seus micronutrientes? Tá com alguma deficiência? Alguma anemia? Como que tá sua tireoide? Talvez valha a pena dar uma olhadinha aí, fazer um check-up para ver se tá tudo em ordem. E também, claro, pode ser só uma preferência. Tem quem goste muito do café e fala, olha, eu realmente sinto falta e tudo bem. Né? Mas aí precisa identificar se tudo bem para você mesmo, se isso não te causa nenhum problema. É uma das coisas, Lu, que eu sempre pergunto para as minhas pacientes. Eu falo, nossa, mas esse café aqui é porque você gosta, porque você precisa ou você nem sabe porque você está tomando? E muitas falam, é só hábito mesmo, assim, dá para tirar tranquilo. Porque é café da manhã. Pois é. Olha aqui uma pergunta interessante da Vi. A Vi perguntou assim, ó, existe algum teste para saber o maior número de alergias alimentares? E vale a pena fazer esses testes, Lu? Comenta um pouquinho pra gente. Existe, tá? Existe alguns testes, na verdade, né? A gente pode colher testes de intolerância diversos com vários alimentos. Tem teste de pele, tem teste de saliva, tem um monte de exame aí de alergia alimentar.
Só que hoje eu estava até conversando com uma paciente que eu atendi justamente sobre isso. O que acontece? Quando a gente está falando em alergia alimentar, a gente está falando também em permeabilidade intestinal, na grande maioria das vezes, tá? Já tem um post no meu Instagram explicando direitinho o que é isso, para vocês entenderem melhor. Então, vamos ser sucinta aqui para poder dar andamento na pergunta. Mas, muitas vezes, assim, se você já vem com essa permeabilidade muito aumentada, muito recorrente, comendo um monte de porcaria, um monte de alimento que já tá te fazendo mal, ou come com frequência os alimentos que você tem alergia e até mesmo intolerâncias que também podem causar uma inflamação intestinal, você acaba ficando muito hiperreativo, hipersensível. E aí começa a reagir a alimentos que, teoricamente, o seu corpo conseguiria eliminar ele normalmente. Só que por você já estar tão sensibilizado, começa a reagir com tudo. E aí aquela pessoa que vai tirando cada vez mais. Não, isso aqui não me faz mal, eu tiro. Aí isso aqui também não me faz mais, eu tiro. E cada vez restringe mais a alimentação ou reage tanto que não consegue identificar de onde é que vem, porque qualquer coisinha que come reage demais. E aí, se vai fazer esse exame de alergia alimentar, vai dar um monte de falso positivo, porque você vai vir com aquele exame inteiro vermelho, reage a tudo, tem alergia a tudo. E na verdade, não. Na verdade, o que você precisa é tratar o seu intestino, fortalecer a barreira intestinal, para daí sim, se for o caso, né? Muitas vezes a gente consegue identificar, até com o diário alimentar, com o diário da enxaqueca, a gente consegue identificar esses gatilhos, porque geralmente estão associados com sintomas intestinais também. Mas se não for possível, se a gente não conseguir identificar, aí sim eu peço o exame de alergia alimentar depois de já ter passado por um processo de dieta, de ajuste na alimentação, para a gente ter o resultado mais fidedigno. Esses exames, geralmente, o plano de saúde não cobre, não são exames baratos, então, assim, eu faço tudo antes, e aí, se realmente não tem jeito, aí sim a gente parte para avaliação laboratorial. Beleza. Lu, a Jaque perguntou assim, ó. Existe algum docinho que não ataque as crises? Eu que lute, quero comer doce. Posso fazer duas observações? Primeiro. Pode, essa eu queria ouvir até de você a sua resposta. O que você come quando tá com vontade de doce? O que eu como quando eu tô com vontade? Mingau. Eu como mingau quando eu tô com vontade de doce. E às vezes, quando é muita vontade, você põe uma banana bem docinha lá e você faz o mingau com a banana. Pra mim, sucesso. Mas eu tenho uma dúvida de açúcar que você não vai escapar, que eu também vou te retribuir ainda essa pergunta. Mas o que é importante a gente observar, Jaque? Vontade de comer doce, né? Uma avidez por doce é um dos sintomas mais comuns do pródromo, que é aquela fase inicial da crise de enxaqueca. Então, muitas vezes, a gente culpa o chocolate, sendo que, na verdade, assim, eu tô com muita vontade de comer chocolate, aí você vai comer chocolate e logo depois, pá, a dor vem. Aí você fala, foi chocolate. Mas, na verdade, você já estava em crise de enxaqueca quando você estava com a vontade do doce. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. E muita gente, comenta aí pra mim, gente, mas muita gente mesmo tem essa vontade de doce nos primeiros sintomas, antes da dor de cabeça, da enxaqueca se instalar. Outra coisa que é importante a gente investigar é que até mesmo a síndrome fúngica, que a gente comentou aqui, né, Lu? Ela também tem esse sintoma. Tem outras patologias, outros desequilíbrios, candidíase, não é? Comenta um pouquinho aí pra gente, Lu. Exatamente, porque o fungo, ele usa, né, o principal alimento que ele usa ali para se reproduzir são os carboidratos, principalmente os carboidratos de alta carga glicêmica, né, os mais refinados aí, que eles usam para conseguir se multiplicar. Então, é normal, né, é bem comum acontecer quando você está em desequilíbrio fúngico, ter esse aumento de vontade de comer doce. E aí é também aquele ciclo, né? Porque você aumenta a vontade, você come o doce, aumenta o fungo, piora, e isso vai virando uma bola gigante. Então é sim um sinal. Em alguns casos de supercrescimento de fungo, até frutas, de verdade, né? Aí sim, nesse caso, até o excesso de frutas aí, às vezes a gente precisa dar uma controlada, dependendo do grau que a pessoa tá, pode aumentar sim. E o mesmo vale para resistência à insulina, por exemplo, né? Então, olha que coisa, né? Você não consegue metabolizar bem os carboidratos, então a sua insulina já tá lá em cima, você tá fazendo um monte de pico glicêmico, você
não se dá bem com aquilo, mas o seu corpo pede por aquilo. Por quê? Você não consegue usar outra coisa como fonte de energia. Então, sua glicemia baixa um pouco, seu corpo pede mais, e pede mais. E aí você tem mais fome e vai entrando nesse ciclo também. Pois é, gente. Ou seja, muitas vezes a gente acaba normalizando, né, Lu? E na verdade não é normal você sentir muita vontade de comer doce com frequência o tempo todo, né? A gente precisa fazer um acompanhamento para tentar entender o que é que está em desequilíbrio aí nesse corpo. E para isso, gente, até fazendo aqui, né? Porque muita gente ainda não sabe, eu e a Lu a gente atende junto, né? A gente atende pacientes com enxaqueca juntos. E uma parte logo quando a Lu começa o atendimento é isso, ela pede uma série de exames para verificar como que o paciente tá, para entender quais são os desequilíbrios presentes. E a partir daí, ela vai fazer a alimentação, a dieta, junto com o paciente, com as preferências, com o que dá para mexer nesse momento, né? Então, as pessoas ainda têm muito essa ideia, né, Lu, da dieta pronta da gaveta, né? E é muito importante a gente quebrar isso. Se você vai numa consulta com um nutricionista, você sofre com enxaqueca, ele sai com uma dieta da gaveta dele, ele não analisa seus exames. Eu brinco aqui com a Lu que exame de sangue diz muito mais do que a grande maioria das pessoas sabem observar, né, Lu? Ele pode ser um grande mapa de como o teu corpo está funcionando e muitas vezes a gente ignora isso, né? E às vezes também tem o paciente que chega o exame embaixo do braço e o doutor Google no outro. Eu falo, estou ótima. Tá. E na verdade não, né? Que a gente não olha só referência. Exato, né? E essa é uma das coisas que acontece com frequência mesmo, né, Lu? O paciente olha o resultado, vê lá a referência, tá dentro da referência, tô bem. Meu Deus, né? tô tendo um AVC. Pois é. Lu, outra pergunta interessante aqui, ó. A Irani perguntou assim, ó. Ih, esqueci de ler as perguntas que o povo mandou. Peraí, deixa eu voltar. Irani, já leio a sua. Peraí, ó. Eu esqueci de mandar as perguntas que o povo mandou. Aqui, ó. A Cris mandou assim, ó. Tenho intestino preso e tomo Sena em cápsula. Estou certa? O que fazer se não estou? Me ajuda. Vamos falar de intestino preso. Ai, olha, é uma questão, tá? Porque assim, a cena que ela falou, né? Que provavelmente é a cena alexandrina, que deve ser aí em cápsula, que vem do sene, né? Que algumas pessoas devem conhecer já o chá de sene. Ele é um laxativo, né? Então, assim, é um laxante. Vai te ajudar a ir no banheiro? Vai. Mas irritando a sua mucosa. Então, você tá tendo, na verdade, o seu intestino soltou, porque tá machucando ali o seu intestino, tá propiciando ainda uma desbiose. Então, eu não uso, eu não gosto de usar, não indico, assim, a menos que seja pontual, não uso crônico, usar todos os dias, tomar todos os dias, e nem assim, não estou uma semana sem ir no banheiro, vou tomar. Se isso tá todas as semanas, você fica a semana inteira sem ir ao banheiro, não vai funcionar bem assim, tá? Então a gente precisa considerar muitas coisas quando a gente fala em intestino preso. Como que tá a sua mastigação, como que tá a posição que você evacua, como que você tá produzindo ácido suficiente no seu estômago, enzimas, o que você tá comendo, né? Se você digere isso bem, se você tá em desbiose, toma algum probiótico ou não, passou por alguma cirurgia, né? Tá em alguma condição específica, ele não tá fazendo exercício, o exercício também ajuda na motilidade intestinal, magnésio ajuda na motilidade intestinal, que a gente olha também através do exame de sangue. Então, eu não gosto, não indico usar Sene 46, cáscara sagrada, nada disso, desses laxantes, nada de sal amargo, não recomendo. Tem que dar uma olhada sempre, né, em como é que tá. Porque às vezes você tá tapando o sol com a peneira, né? Você tá calando um sintoma, né? Esse intestino preso, muitas vezes, ele é um sintoma. Se você toma um laxante, você só tá acabando com ele, com o sintoma, né? Mas a doença tá lá, é a mesma história da enxaqueca. Se você não faz um bom preventivo, você só toma remédio abortivo, só toma analgésico ou anti-inflamatório quando a dor vem, você tá só calando o sintoma. Você não tá reequilibrando esse teu corpo para fazer com que ela não venha mais. E aí vai chegar uma hora que esse remédio não vai mais funcionar e você não lutou para ter o controle das crises antes, e aí ela vai ficar cada vez mais frequente, mais intensa e menos responsiva a remédios. Então é a mesma linha de pensamento, gente. Outra dica importante, que, gente, a Lu fala muito, vocês vão ver.
A Lua não tem pudor, não. Ela faz stories de cócoras pra mostrar pra vocês a melhor posição pra cagar. Vocês não estão E o entendendo. pessoal adora. Eles falam amei o alongamento. Falei, gente, mas tem que treinar. Vocês vão agachar na academia pra isso, que a gente faz academia. Então, assim, se vocês têm dúvidas ainda, a Lu fala muito sobre isso no perfil dela também, tá? Vale muito a pena acompanhar ela lá, porque ela fala disso. Outra estratégia que eu sempre indico, que costuma ajudar muito, e eu vou falar dela porque eu sei que a Lu também faz, é a raspagem de língua, né, Lu? Raspar a língua costuma ajudar muito a melhorar a questão intestinal. Gente, as minhas alunas do curso, foi uma das primeiras mudanças que elas fizeram, foi raspar a língua. E era muito engraçado elas falando, agora eu faço cocô todos os dias, é um reloginho, logo pela manhã, raspo a língua e faço cocô, tá? Então, é uma outra estratégia que, gente, é super fácil de se fazer. A Lu também acho que já fez post sobre isso, tem story sobre isso. Eu também já fiz. Se você não tem um raspador de língua, nesse primeiro momento você faz com uma colher para você aprender, para você ver como é que é, porque nem todo mundo se adapta bem. Mas o raspador é muito mais efetivo. Quando você for ver um raspador de inox ou de cobre, né? Já fazendo propaganda aqui. Inclusive, lá no Shopping da Enxaqueca, no link da minha bio, também tem raspador de inox para vocês, tá? Então já vou fazer merchan aqui. Maravilhoso. Lu, olha uma pergunta aqui interessante, Lu. E eu acho que tem muita gente que pensa isso, tá? Gordura no fígado. Ele causa enxaqueca? Olha, não vou falar que causa a enxaqueca. Uhum. O fato de vocês, né, a gordura ali, sobe pro seu cérebro e te causa enxaqueca. Não é isso. Mas, primeiro, o que aumenta o desenvolvimento de gordura no fígado é consumo excessivo de carboidratos, principalmente carboidrato refinado e de álcool, que são dois potenciais gatilhos aí para enxaqueca. Então, vamos olhar como é que tá a sua alimentação. Segundo, o fígado é o nosso principal órgão de detoxificação. Então, tudo de ruim que seu corpo tiver para eliminar vai estar ali. Se você tá com o seu fígado sobrecarregado porque ele tá precisando trabalhar ali com uma capa de gordura ali em volta dele, ele não tá detoxificando bem. Então, esse processo já vai estar prejudicado, isso já vai dificultar ainda o seu processo anti-inflamatório, né? Então, as coisas podem estar relacionadas, mas relação não indica causa e efeito. Exato. Indiretamente pode propiciar um ambiente no teu corpo mais favorável ao surgimento de crises, tá? Mas diretamente, todo mundo que tem gordura no fígado vai ter crise de enxaqueca? Não, tá? Vamos lá, olha só, esse povo, elas são muito engraçadinhas. Aí me perguntaram aqui, a Regina pergunta assim, ó, e os doces veganos? Pode? Gente, o doce vegano também tem açúcar. Não tem? É porque é vegano que não tem açúcar? Nunca vi isso. E essa é a pergunta que eu queria fazer pra Exato. vocês. Se for ver, chocolate também pode ser vegano, né? Se for só massa de cacau e açúcar. Exato. Ô Lu, quando a gente fala em açúcar, a gente tem um monte de açúcar diferente, né? Tem açúcar de coco, açúcar mascavo, demerara, o açúcar branco de mesa, xilitol, eritritol, tem um monte. Na prática, eu sei que você fez um post sobre isso, mas só pra você dar um gostinho aí para as pessoas depois irem lá no seu Insta ver sobre esse post. Na prática, tem muita diferença entre esses tipos de açúcar? Tem um açúcar que seria menos pior? Açúcar de fato, né? Não falando ali da classe dos adoçantes, tem bem pouca diferença, tá? Claro, se você puder usar, se for usar um açúcar menos refinado, talvez seja um pouco melhor, mas usando na mesma quantidade, o efeito vai ser o mesmo, tá? Então, assim, eu sempre considero que você vai substituir e diminuir a dose, se for o caso. Os adoçantes, mesmo os adoçantes mais naturais, com exceção do stevia, talvez o stevia um pouco menos, mas mesmo o xilitol, eritritol, os adoçantes artificiais, né, sacarina, sacarose, ciclamato, tudo isso, eles não são interessantes, né, porque eles são bem estimulantes aí também pro nosso sistema nervoso e podem fazer desbiose intestinal. Principalmente o xilitol, eritritol, os polióis aí da vida,
eles causam bastante desconforto, gases, distensão abdominal. Então precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente quer substituir o açúcar, porque fala, ah, não, o açúcar não pode porque tem alta carga glicêmica, e aí coloca um monte de adoçante, daí fica com a barriga estufada, com gases e fica mal da enxaqueca mesmo assim. Então, assim, é melhor, muitas vezes, você usar pouco de um açúcar bom do que usar muito de um adoçante. Ele sendo bom ou ruim, né? Mas usar muito nunca vai ser legal. Anotado aí, né, meninas? E, gente, a gente precisa também entender que às vezes a gente lida com essa questão do açúcar, né, de adoçar alimentos, como uma grande tristeza, como algo muito difícil. Mas, na verdade, gente, errado somos nós que nos acostumamos a modificar o gosto de tudo, colocando um monte de sal e um monte de açúcar, né? Então, é um controle que, na verdade, não é só para você que sofre com enxaqueca. Todas as pessoas deveriam ter este controle, tá? É que acaba que você sente mais diretamente o impacto disso e por isso que a gente que sofre com enxaqueca acaba tendo um olhar um pouco mais crítico, mais atento a essa questão do açúcar. Mas é universal, a obesidade tá aí para mostrar pra gente, né? O que a gente tem colocado para dentro do nosso corpo. E às vezes inconscientemente mesmo, sem perceber, né? Tem tanta coisa escrita no rótulo das coisas que a gente come que a gente não tá nem tendo ideia do que a gente tá pondo pra dentro. Às vezes tá comendo açúcar e nem sabe. Então, isso é muito importante. Acho que você fez um post disso, não foi, Lu? Se não foi você, alguém Ainda fez. não. Então fica aí a ideia do açúcar escondido. Acho que ainda não. É porque tem muitos nomes, mas eu vou juntar, vou fazer isso. Sabe, do açúcar escondido. Também é legal, sabe? Porque as pessoas não sabem, né? E tem aquele de milho, como é que chama? Sempre esqueço. Que também é um xarope de milho? Xarope de milho, né? Também, não xarope de tudo. Glicose, glucose, açúcar invertido, maltodextrina, destrose. Tem tudo um isso é a mesma coisa, né? E, enfim, a gente identifica quando tá escrito açúcar, né? Mas se falar não tem açúcar e colocar qualquer outro nome lá, a gente aceita. Exato. Então, a Rafa mandou uma mensagem aqui que eu achei interessante, quero falar sobre isso. Se o kefir de água, né? O kefir de água vai açúcar se também é ruim. Na verdade, o kefir de água, né? O kefir, tanto de água quanto de leite, ele é uma colônia de bactérias, né? Que a gente usa para fermentar. No caso do kefir de água, a gente usa o açúcar para dar de alimento para esses bichinhos ali da colônia fazer e a gente poder fazer essa bebida, que na verdade é um pós-biótico, né? Não é um probiótico, é um pós-biótico, que é o produto da fermentação dessas bactérias. E no processo de fermentação, elas consomem esse açúcar. Tanto é que geralmente, né, você só coloca água e a colônia, vai ficar aquela camada ali de açúcar. Depois de alguns dias, aquela camada some e de mais alguns dias começa a formar gás. Por quê? Não tem mais alimento para elas fermentarem e começa a formar ali esse gás que também é um produto da fermentação. No caso do kefir de leite, a gente não precisa colocar açúcar porque o leite já tem lactose, que é esse carboidrato do leite. Então, quanto mais tempo você deixa ali essa fermentação do kefir de leite, menor vai ser o teor de lactose. Muitas vezes pode não ter quase nada, né? Eu mesma tô fazendo agora o teste aqui em casa, né? Eu testei por um tempo, depois parei, que tem que ficar cuidando lá do bichinho. Trabalho, eu né? não tomo leite de vaca. Não me sinto bem quando tomo o leite puro, apesar de tomar os lácteos. E eu tô tomando kefir todos os dias. Não tive nada, nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de desconforto, justamente por isso. Eu deixo ele pelo menos 3 dias ali fermentando. Então, não. No caso, o açúcar do kefir de água não tem nenhum problema. E se vocês tiverem dúvida, acho que você deixou em destaque, Lu, o seu processo do kefir? Não. Deixou? Deixei. Então. Deixei. Mas o meu é de leite. Se vocês tiverem com dúvida do de água, me pergunta também. Que eu não tô fermentando, mas eu tenho aqui. Já fermentei. Ó, vamos lá. Deixa eu só responder uma pergunta da Vivi. A Vivi tinha perguntado se a gente trata enxaqueca com CBD e THC. Na verdade, Vivi, a gente fez uma live semana passada com a doutora Tânia Rossi, neurologista, especialista nessa área, tá? Pensa numa mulher maravilhosa que entende de tudo e tem uma didática incrível. É a doutora Tânia Rossi. Então, se você perdeu, procura aí no meu feed, ela ainda tá disponível, essa live. Segue a doutora Tânia Rossi, ela também faz caixinha de perguntas, tira suas dúvidas sobre ela. Ela é, ó, excelente para falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Gente, tinha um monte de comentário embaixo. Ali,
Ó, o Mariana, essa aqui também é bacana, hein, Lu? Glutamato monossódico e enxaqueca. Qual a relação? Na verdade, o glutamato monossódico ele não faz mal só para quem tem enxaqueca, né? Vamos falar um pouquinho dele, Lu? Exatamente. Então, assim, acho que de todos os estimulantes de sistema nervoso central, o glutamato monossódico é o pior deles, né? Então, claro que quando a gente está falando em enxaqueca, se a gente está falando em um cérebro superativo, colocar alguma coisa que vai estimular ainda mais também vai ser ruim. Mas para quem tem ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, o glutamato também é muito ruim. Tá? Então, assim, a gente vê muito em criança, né? Então, crianças que têm déficit de atenção, ou que tem alguma questão mais neurológica, né? Envolvida aí, até autismo, por exemplo. Então, assim, é ruim demais. E a gente vê esse glutamato principalmente nos alimentos industrializados, nos temperinhos, né? Aqueles temperinhos prontos. Então, é bem ruim. Isso já respondeu até a pergunta da 13401, gente. Ela mandou assim, perguntando se esses temperinhos de mercado também fazem mal. Bom, a pergunta tá respondida, é isso, né? Também tem glutamato, fora um tantaço de outros aditivos que tem nesses trem, né? E aí, até falando disso, de novo, fazer uma merchan aqui, a gente tá com uma parceria com o Caldo Natural. Não sei se você conhece, Lu, mas as meninas já estão bem Eu fiz, familiarizadas aqui. gente, eu achei maravilhoso. Tem até caldo de osso. Ninguém quer consumir Então, caldo de osso. Eu amei. pois é, né? Dá um trabalho terrível fazer caldo de osso. E o caldo de osso deles, Lu, eles ainda têm o caldo de osso sem sabor nenhum. E aí você consegue bater com seu smoothie de manhã, você consegue fazer um pré-treino com ele, super maravilhoso. Então, assim, e aí tem cupom de desconto de 15%, gente. Tá aí no destaque, parcerias, e você tem cupom de desconto. E só para esclarecer, viu, gente? Eu não ganho nada fazendo essas parcerias, tá? Eu ganho o produto para experimentar a primeira vez, que eu não vou indicar um trem para vocês que eu não conheço, que eu não experimentei. E de resto, as empresas só disponibilizam mesmo desconto para se tornar mais acessíveis para vocês, tá? Então, só para deixar claro que toda vez que eu tô fazendo essas merchans mesmo, é só para trazer para vocês a possibilidade de algo que vai ser melhor para o consumo e tornando ele um pouco mais acessível com os descontos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver, ó. A Vi Bonice colocou assim. Eita, gente, muitas mensagens. Espera aí. Aliás, antes de eu continuar aqui, deixa eu ler as perguntas que o povo tinha mandado, que eu já esqueci de novo, Lu. Ó, a Nara pediu pra você, ó. Ô, Lu, coloca mais receitas saudáveis pra fazer. Gente, a Lu compartilha uns pratos. Outro dia, ela deu umas indicações maravilhosas que eu logo fui tirando print de todas as indicações que ela deixou no Instagram, nos stories dela. Então, assim, estão te pedindo mais receitas, viu, Lu? Quando você tiver tempo nessa agenda quase desocupada que você tem, né? Olha, na verdade, assim, eu já fui um dia, uma vez nessa vida, a pessoa das receitas. Hoje em dia eu sou o quê? A pessoa do delivery e a pessoa do que tem, eu como, entendeu? Porque assim, chega um momento da vida que a gente não fica mais tentando maquiar as coisas. Tá com vontade de comer o negócio? Come o negócio que você tá com vontade, come pouco e vai passar. E assim, nos outros dias, um arroz com feijão, entendeu? Com uma saladinha. E é isso aí. Não fico com grandes coisas. De vez em quando dá uma inspiração. E aí eu faço, e sempre que eu faço eu compartilho. Eu posso até deixar para vocês algumas sugestões, na verdade, de pessoas muito melhores do que eu, que postam um monte de receitas aí que vocês podem fazer, que fazem isso com frequência, que usam isso como forma de trabalho. A Brisa, por Mas exemplo, pra mim, né? assim, é uma coisa mais esporádica. Vocês vão achar lá no meu Instagram agora sugestão de delivery. Porque como agora, nessa pandemia, a gente o quê? Pede comida fora, né? E não é porque vai pedir comida fora que precisa comer hambúrguer e pizza. Exatamente. Exato. Tem um monte de opção boa aí. Então, vamos variar, vamos desmistificar aí o iFood. Ó, vamos lá, Lu. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, a Iana mandou assim, ó. Existe algum termogênico ou pré-treino que um enxaquecoso possa tomar? Primeiro que termogênico em si, né? Pro enxaquecoso, a gente ainda já tolera o gengibre, que também já é termogênico, né, Lu?
Mas, assim, o conceito de termogênico, eu não gosto muito de usar essa palavra. Porque as pessoas falam, eu vou tomar termogênico, vai aumentar o gasto calórico. Tudo bem, talvez 2 calorias, sei lá. Assim, é muito, mas muito, pensem muito pouco significativo. O aumento do gasto energético por tomar o gengibre, a canela, a pimenta, ou seja lá o que for, tá? Então, assim, todos esses componentes têm outros benefícios que não o termogênico, então não entraria muito aí nesse sentido. Mas considerando a ideia, né, que seria pré-treino, então seria mais para alguma coisa estimulante. E estimulante por si só, não vai ter. Eu não indicaria, ainda mais antes do treino. Já pensou? Você já tá ali num dia um pouco mais sensível, vai tomar, chega lá no meio do treino, começa a ter enxaqueca. Crise, gente. Não dá. E aí, assim, e o treino já faz, né, muita vasodilatação também. Então, dependendo do caso, né, e do treino, da intensidade do seu treino. Aí entra mais uma vez na questão da cafeína. Por que você está precisando desse pré-treino, desse estimulante? É porque você tá com muito sono, não tá conseguindo treinar? É preguiça e aí você quer um up? Porque assim, se for um up, o up que você tem que dar é aqui, ó. É no consciente. Falar, eu preciso ir porque vai me fazer bem. Porque eu preciso cuidar de mim. Então, o maior estímulo que você pode ter é o seu próprio estímulo da persistência, né? Enfim, mas não. E sem contar que pré-treinos prontos são eu não indico nem para quem não tem enxaqueca. Na maioria é raro. Porque os pré-treinos prontos não só tem uma quantidade de cafeína, diria que quase todos eles têm, mas também tem mais um monte de coisa adicionada, um monte de adoçantes, às vezes tem corantes. Como você acha que vai tomar aquele negócio que é verde neon e aquilo vai ser bom? Ah, gente. Não tem como, toma um negócio radioativo, não tem como aquilo ser bom. Pois é. E, gente, falando em motivação, é uma das coisas que às vezes me frustra até, viu, gente? Às vezes chega no sábado de manhã, eu tô deitada na cama e aí aparece a Luísa no Stories treinando sábado de manhã. Gente, tô vendo no frio. Tapa na minha cara. Ou seja, treinem, né? Eu vou falar, eu treino de segunda a sexta. Aí chega no sábado, eu olho seu stories. É o único stories da Luísa que eu pulo. É os stories dela treinando no sábado. Que eu passo na força da raiva. Stories. Me recuso. Eu me recuso. É tipo isso. Mas haja motivação. Mas, vou falar, também não é mil maravilhas, não. Várias vezes o Beto está aqui em casa e ele fala, tá, meu filho, vai se trocar. Vamos. Vai. E eu aqui de pijama morta, coberta. Ai, não, hoje não quero ir. Ele fala, vamos. E aqui também é assim, amiga. Ainda mais que eu sou canceriana, é assim, ai, mas hoje tá frio. Ai, mas hoje e aí você fica arranjando desculpa. Eu sou assim, mas vou e faço, de segunda a sexta, né? Então, tô com minha desculpa aí pro final de semana de descanso. Ó, vamos responder aqui a pergunta da Fabi. A Fabi perguntou do molho shoyu, né? Shoyu. Ele também é riquíssimo em glutamato monossódico, meu amor. E aí, pensa pra mim, japonesa, né? Não pode comer shoyu. Você fala, ai, que raiva, né? E aí, o que a gente faz? Foi por isso que eu fui buscar opções diferentes. Até tem um story chamado De Raiz. Tem um destaque chamado De Raiz. Eu fui lá nesse mercado e lá tem, mas existem vários outros mercados, tá, gente? Mas eu mostrei pra vocês 3 tipos diferentes de shoyu de coco. Aí vocês vão me perguntar, Fer, é igual? Gente, o negócio é feito de coco. Não tem como ser igual o negócio que é feito de soja, que fermenta e que tem glutamato monossódico, que deixa tudo gostoso, né? Então, assim, não é igual. Mas quebra o galho, tá? Se você tá com muita vontade, se você quer fazer um yakisoba, que você tá até falando do macarrão com shoyu, deve ser um yakisoba aí, você pode utilizar, tá? Mas sempre vai olhar o rótulo. Eu mostrei 3 tipos diferentes de shoyu de coco e desses 3, cada um tinha uma composição diferente. Um era péssimo, outro era ruim, outro era bom. Então, leiam rótulos, né? Aí, ó, o Lu, a Jaque perguntou do whey protein. Entra na mesma linha de também não ser recomendado para quem sofre com enxaqueca? Não é regra,
tá? Não é regra. Mas assim, o whey protein é a proteína do soro do leite, né? Então é um tipo de proteína do leite. Aí a gente precisa considerar que existem 3 tipos de whey protein, né? O concentrado, hidrolisado e o isolado. Quando a gente fala no whey hidrolisado ou no isolado, ele é como se fosse um whey mais puro, né? Então ele não tem nem traços de lactose, nada disso. E muitas pessoas podem ter aí essa intolerância à lactose, que é um potencial desencadeador aí de crises, né? Então, se você for tomar um whey protein concentrado, às vezes é um whey protein que já é adoçado com um adoçante de pior qualidade, já tem algumas outras coisas ali adicionadas, espessante, corante, aromatizante, artificial, tudo isso, pode fazer mal. Mas a proteína, considerando o whey protein isolado ali, bonitinho, não sempre, tá? Para algumas pessoas pode sim, mas são pessoas que já têm sensibilidade com as proteínas do leite. Então, é individual. Vamos lá, gente. Ó, a Bárbara perguntou assim: tem alguma restrição? Vamos voltar a essa história, Lu. Tem alguma restrição tomar água morna com sal todos os dias? Ai, água com sal, né? A Bárbara, ela quer o quê? Ela quer ver o circo pegar fogo aqui. É isso que ela quer. Bom, vamos lá, gente. Vamos colocar os pingos nos is aí, que eu acho que isso é uma dúvida recorrente, porque veio uma onda aí. Da onde veio essa história de água com sal? Que sal é esse? Que água é essa? Que está acontecendo, né? Então, assim, a explicação para o uso da água com sal é porque a água que a gente toma hoje, ela é muito desequilibrada nos eletrólitos, né? Então ela tem mais cloro, ela tem mais flúor. E teoricamente, por ter essa mudança na composição, até para tornar ela mais pura, vamos dizer assim, mais limpa para o nosso consumo, teoricamente ela não hidrata tão bem quanto a água purona mesmo, a água que a galera tomava lá, os nossos antepassados tomavam. E aí, quando quando você usa o sal integral, né, ou o sal rosa, sal do Himalaia, enfim, que tem uma composição diferente, não é usar esse sal tradicional, sal de cozinha refinado aí, colocar uma pitada de sal ali na água, isso teoricamente equilibra essa proporção de eletrólitos na água, que favorece a entrada dessa água na célula. E aí, isso te hidrata mais e ajuda a eliminar esse lixo metabólico, vamos dizer assim, bem entre aspas, que tá ali acumulado porque a sua célula não estava tão bem hidratada, tá? Teoricamente, a história toda é essa. O que pode acontecer quando você começa a colocar, né, fazer dessa forma direitinho, colocar ali o sal na água? Muitas pessoas acabam tendo mais dor de cabeça, podem ter náusea, muito enjoo, podem ter alterações de pressão, e não falando que a água com sal é que vai aumentar a pressão, tá? Porque muitas vezes a gente vê até regularizar a pressão quando feito da forma correta. Só que é um desconforto, tá? Então, assim, para uma pessoa que está em crise de enxaqueca, ou tá quase lá, né? Tá ali no começo da crise, isso com certeza, ainda que não te dê enxaqueca, vai dar dor de cabeça para você ou mesmo para quem não tem enxaqueca recorrente, tá? Então é algo aí pra gente se pensar. Outra coisa, você tomar um pouquinho dessa água, quanto de sal que você tá colocando, quanto de água, que sal, tudo isso a gente precisa considerar. Se colocar um pouco ali de manhã, nem vai fazer diferença, tá? Eu vou tomar um shot de água com sal e limão. Não vai mudar nada, tá? Então, a ideia, tá? A ideia original seria tomar ali de 500 a 1 litro de água. O que a gente vê, eu até conversei bastante disso com a Ana Júlia Graff, que ela é esteticista, dermatofuncional, e ela usa bastante, né? Ela mesma que conversou comigo sobre isso, porque também vieram já me perguntar sobre água com sal, porque né, ela faz tratamento estético, então a gente precisa pensar na hidratação da célula, de fato, para ela ter o resultado na estética. E o que ela relatou, né, o que as pacientes dela que fazem esse uso, é que 1 litro de água, elas não têm
tanto desconforto. 1 litro de água para uma pitada generosa desse sal integral, tá? 500 ml, elas deram, assim, muito... Elas se queixaram muito dos sintomas. E essa tomada tem que ser de pouquinho, ao longo do dia, para daí sim fazer efeito. A Ana também passou para mim sobre o Pansalt. O Pansalt, ele foi desenvolvido até na Finlândia, que nada mais é do que um composto que teria a proporção ideal que deveria ter a água, né? A proporção ideal de eletrólitos que a água deveria ter. Então, ele tem cloreto de sódio. Você fala, mas não vai aumentar a pressão, não vai deixar mais inchada, não vai piorar a hidratação porque tem sódio? Não, porque tem também cloreto de potássio, né? Então, o sódio e o potássio, eles se equilibram ali, se regulam. Até notei aqui o que tinha. Sulfato de magnésio e lisina, em uma proporção específica, ideal. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Todo mundo precisa? Não, não é todo mundo que precisa. Eu, particularmente, ainda não fiz o teste. Eu queria até testar para saber como é que é e ver se de fato tem resultado. Mas o que a gente vê na prática é as pessoas usando o Pansalt ou o sal do Himalaia das freiras dos Andes na água e pegar a garrafa de água e tomar, não toma. Daí não vai resolver hidratação, não vai resolver enxaqueca, não vai resolver nada, né? Porque você não tá nem tomando os eletrólitos ali no seu dia a dia, na sua alimentação. Não tá tomando sua água normal, menos ainda água com sal. Isso é muito importante a gente refletir, né, gente? Muitas vezes a gente quer dar um passo, eu e a Lu, a gente conversa sempre sobre isso, maior que a perna. E a gente não tá fazendo o mínimo do mínimo, que é um prato colorido, com bastante cor, bastante legumes, verdura, 35 ml, mais ou menos, de água pelo peso que você tem. Então, você tem que ter uma meta hídrica para ser batida no dia. Então, assim, se você não faz o mínimo, não adianta você querer inventar coisa que vai te dar mais trabalho, que é mais complexo, e que você também não vai conseguir sustentar, né? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico quando a gente vê algumas informações também e ter essa noção de que realmente é o que ela falou, não é para todo mundo, é para casos específicos, né? E outra, você vai fazer isso se você já está conseguindo, no mínimo, bater sua meta hídrica, né? O que Exato, porque uma coisa não exclui a outra, né? Você tomar o seu 1 litro de água com sal não exclui você tomar a sua água sem sal. Pois é. Vamos lá, ó. Para quem não tem muito acesso a alimentos mais caros e raros de encontrar, quais opções para ajudar o metabolismo a funcionar melhor? Por causa do intestino preso, eu acredito, né? Por causa de uma alteração intestinal aqui. Tomando água morna com sal e limão, suco de gengibre. Percebi que me deixava mais trancada e enxaqueca. Tô melhorando. Gente, os melhores alimentos que melhoram o intestino preso, eles são os mais baratos possíveis. Vê aí, entra aí na internet, feira livre, vê que horas que hora que é a feira, que hora que acaba a feira, meio-dia? Uma hora. Então, vai meio-dia, já pega a xepa, é o mais barato que você vai conseguir. E é lá. Gente, é isso. É isso. Porque não precisa de nada de alimento caro, também não precisa comer aspargos todos os dias, tá? Não precisa, não tem necessidade. Mas às vezes entra também nessa questão, né? A gente olha pro suplemento, pro negócio daqui, o negócio dali, porque eu vi na internet, porque isso melhora o intestino. Tudo bem, pode melhorar, pode ajudar muito. Mas primeiro, se você não tem recurso financeiro para isso, pode ter certeza que a gente consegue melhorar muito sem nada de suplementação, tá? Absolutamente nada de suplementação. Segundo, e a sua alimentação? Né? Então, assim, você pode suplementar o que você quiser. Se tiver aí para dar e vender, é maravilhoso. Vai ajudar muito. Mas a sua alimentação o suplemento não vai excluir a sua alimentação. Uhum. Não deveria, pelo menos. É isso que eu não deveria. Outra coisa que é importante, gente, a gente tem uma ideia, eu até fiz um Reels esses dias mostrando o mercado, né? Trocando
a farinha comum pela de amêndoa, o chocolate comum pelo chocolate 70% cacau. E aí, de fato, gente, tudo isso sai mais caro. Isso sai mais caro. Mas o que as pessoas precisam entender é que essas são opções para as pessoas que querem, que fazem questão e têm condição nesse momento de fazer essas substituições. Você não precisa da farinha no seu dia a dia. Então, você não precisa, se você não tem a condição, de comprar a farinha de amêndoa, de fazer a farinha de grão de bico, de fazer farinha de linhaça, enfim. Se você não tem condição, né? A Fabi falou, na feira não tá barato. Nada tá barato, né, gente? Estamos vivendo numa pandemia. Mas pode ter certeza que se você for num mercado grande aí, vai estar muito mais caro. Então, assim... Exato, né? Então, assim, eu brinco e eu falo aqui em casa, é assim para as minhas pacientes, para as minhas alunas também. A maior compra que vocês precisam fazer é sempre na feira. No mercado, você tem que ter, assim, no máximo, estourando, 10 itens no seu carrinho. Na compra do seu mês. O resto é toda semana na feira, tá? Por quê? Porque é isso que é a base da alimentação saudável, gente, tá? Ô, Fer, mas o arroz e o feijão eu compro no mercado. Então, 2 itens. Pode continuar comprando. Ainda tem mais 8 para você escolher, tá? Mas sempre priorize comer os alimentos da feira. Fer, mas não tem que ser orgânico? No melhor dos mundos, no mundo ideal, sim. No mundo real, nem todo mundo consegue. E tudo bem. Você não vai deixar de comer o alimento da feira porque ele não é orgânico. Ai, não, se não for orgânico, então melhor eu nem comer. Vou comer aquele macarrão, aquele misting lamen mesmo. Não faz sentido, né? Lu, a Deza tá perguntando assim, ó. Água com ameixa ajuda no intestino preso? Ameixa, Lu, eu tenho até essa dúvida, sabe, Lu? Em relação, até cheguei até a fazer na época do Natal, falei um pouco sobre isso, sobre as frutas secas, né? A gente tem alguns relatos aí de que as frutas secas podem ser um potente gatilho para crises de enxaqueca. Que o processo de desidratação dela pode estar envolvido aí num composto que eu não vou lembrar o nome agora, ácido fítico. Não tenho certeza, acho que eu tô falando besteira, não sei o nome, que podia estar envolvido. Mas a gente tem essa questão da ameixa, né? Que também é muito comum. Eu recebo muitos pacientes que comem ameixa seca mesmo, né? No sentido de tentar melhorar a saúde intestinal. O que você pensa sobre isso? Pode ajudar, tá? Pode ajudar bastante, sim. Ela é bem eficiente. Claro que todas as frutas secas a gente precisa pensar muito também na carga glicêmica. Então, essa semana eu até repostei um post do Luciano Bruno, que ele faz uma misturinha com mamão, com chia, com tâmara ou ameixa que ele usa, não me lembro. Que é super interessante. Só que, claro, tem uma alta carga glicêmica, uma coisa para você usar pouco. E mais uma vez, tá precisando comer ameixa todos os dias? O seu intestino só funciona se você comer, misturar ameixa na água? Aí a gente precisa prestar atenção, mas pode ajudar sim. Existe essa questão, eu acho que é o ácido fítico mesmo, mas na prática eu nunca vi desconforto por conta disso. Nunca vi, bem de fato. Essa é uma dúvida que eu sempre tenho das tâmaras, sabe, Lu? Porque eu tenho um e-book de receitas que eu disponibilizei para as minhas alunas e eu sempre penso na forma às vezes eu coloquei algumas opções assim, de tipo, para quando você quer muito comer um doce e você não tá afim de chutar logo o pau e comer aquele doce, né? Então, tem algumas receitas que eu até pensei em colocar a tâmara, né? A tâmara para adoçar algumas receitas, ela é bastante utilizada, né? O que você acha da utilização dela? Acho muito, muito válida. Muito válida mesmo. Assim, é aquilo. Ela tem uma alta carga glicêmica, aquele negocinho pequenininho que é equivalente a uma banana, né? Mas pode ser utilizada. É uma opção melhor do que usar o açúcar ou do que usar um adoçante, por exemplo. Então, pode sim. Pode ser utilizado, eu gosto. Bacana, as meninas do Rotina, então, já sabem, dá para colocar a tâmara nas receitas. Lu, pra gente finalizar, porque já passamos do nosso horário, né? Pra variar, a gente faria 2 horas de live. Você tem que ver, cada reunião eu ia 2h30. Facilmente, a gente ficava aqui. Enquanto vocês mandarem, a gente vai responder. Aí, ó, a Kelly mandou assim, ó. É bom evitar jejum intermitente pra quem tem enxaqueca? Isso também é tema pra uma live depois, né, Lu? Jejum e enxaqueca, tem muito o que falar. Mas se você puder só resumir, assim, especificamente jejum intermitente,
É bacana para quem tem enxaqueca? Não é bacana? Você costuma indicar jejum intermitente? Como é que funciona? E o que é o jejum intermitente? É igual qualquer jejum? Como é que é isso? Tá, então assim, jejum, né, pela definição, é o estado não alimentado. Então é você ficar um período ali sem comer. Basicamente é isso. O jejum intermitente, existem vários protocolos diferentes. Então existe jejum de 24 horas, existe jejum de 16 horas e 8 horas de alimentação, existe jejum em pirâmide, né, que cada dia é uma quantidade X ali de horas, vai aumentando e depois diminui. Enfim, existem vários protocolos, mas basicamente é ficar um período sem comer, tá? Resumidamente é isso. Eu não indico jejum intermitente num primeiro momento, assim, o paciente chegou para mim e falou: Lu, tenho enxaqueca. Não é a primeira orientação que eu dou, porque, primeiro, eu não sei se ele está adaptado a esse jejum. Então, lembram que eu falei, né, da questão da glicemia, da resistência à insulina? Isso chama inflexibilidade metabólica. Então, é quando o seu corpo não sabe muito bem usar outra fonte de energia que não o carboidrato. Se você fica um período muito longo sem comer, a tendência é que a sua glicemia caia. E nessa queda, pode ser que você tenha crise de enxaqueca, que você tenha dores de cabeça, que você tenha tonturas, por não estar bem adaptado. Então, eu trabalharia outros pontos. O jejum tem muitos, ele é muito estudado, ele é usado até como forma em religiões, né? Então, existe o jejum de diversas religiões, ele já é usado desde que o mundo é mundo, então não tem nada de moda, né? Mas a gente precisa saber para quem a gente vai passar, em que momento que a gente vai passar e se faz sentido até para aquela pessoa, né? Porque assim, falar o jejum também não vai ser nenhum milagre, né? Para algumas pessoas pode ser muito bom e para outras pessoas pode desencadear aí um monte de coisa ruim que não só a enxaqueca, né? Então a pessoa fica ansiosa porque quer comer e não pode comer porque tá no horário, tá no jejum, não sei o quê. Então, assim, é um processo alimentar, assim, que a pessoa precisa realmente aprender a entender o seu corpo, a saber identificar, e é isso. Agora é importante a gente falar também, né, Lu, que embora a gente possa ter o gatilho, muitas pessoas possam ter o jejum como gatilho de crises de enxaqueca, o jejum é um estado que é treinável no nosso corpo, né? Então, só para as pessoas terem ideia, um exemplo meu. Eu era o tipo de pessoa que se eu ficasse 3 horas sem comer, eu tinha crises, né? Eu ficava lá morrendo de dor. Hoje, aprendi, né, a fazer aquele jejum bonitinho de 12 horas, né, da última refeição. Então, se janta às 8, só toma café às 8 da manhã. Às vezes tem dia que quero treinar em jejum, consigo treinar em jejum sem problema, como só depois, quebro o jejum só depois. E aí a gente também tem que pensar então o quê? Que a gente pode ir treinando aos poucos o nosso corpo para esse jejum, se esse é o nosso objetivo. E tem outra sacada muito grande, que foi até umas coisas que eu já até conversei com você, acho que eu mandei pergunta para você sobre isso, é sobre a quebra desse jejum, né? Então não é só ficar sem comer, você tem que saber quebrar esse jejum adequadamente. Ou seja, são muitos fatores aí, tá, gente? Mas não é que o jejum ele vai ser um gatilho para a grande maioria das pessoas também não. E que se você tem hoje o jejum, como a Milena tá falando, tem um jejum como gatilho hoje, não quer dizer que se for um desejo seu fazer jejum, que seu corpo não vá se adaptar. Você pode fazer uma adaptação gradual a esse jejum, tá? Mas você precisa de um acompanhamento. É bacana, né? Não é obrigatório, mas é bacana que você faça isso com acompanhamento de uma nutricionista para te ensinar direitinho todos esses pequenos detalhes que podem fazer grande diferença aí pro equilíbrio do seu corpo, né? E assim, ainda que você não queira, né, falar, ai, nossa, tem um desejo em fazer jejum, todo mundo, todos os seres humanos deveriam ser aptos a ficar um período sem comer, porque essa alta disponibilidade de alimentos que a gente tem hoje não foi sempre assim, né? Então, o que a galera fazia quando tinha que ir atrás de comida, né? Então, eles ficavam dias sem comer. Claro, a gente hoje em dia não precisa fazer isso. Mas esse intervalo de 12 horas que a Fê falou, é porque o nosso sistema digestivo ele fica tão sobrecarregado justamente porque a gente come o tempo inteiro e às vezes a gente come sem nem perceber, porque a gente belisca, pega uma coisinha daqui, pega uma coisinha dali e nem considera, né? A gente só considera as refeições mesmo que a gente senta para comer. E fazendo esse intervalo de 12 horas, a gente consegue regular melhor a quantidade de comida que a gente come, porque a gente restringe um período do dia. E também consegue otimizar e dar um descanso, bem entre aspas, né? Na verdade, a gente só dá um descanso porque a gente não coloca mais coisa para ele trabalhar.
mas o nosso sistema digestivo consegue eliminar e falar, ok, agora não tá vindo nada, então eu posso trabalhar no que já chegou aqui para conseguir eliminar. Essa é mais uma dica também para quem tem intestino preso. Boa. Gente, se pudesse, é porque assim, sabe qual é o problema da gente estender? O problema é que a Lu precisa dormir cedo e eu também, né? Porque a gente tem horário para dormir. Inclusive, eu vou contar para vocês, eu vou entregar a Luísa. Quando a gente combinou o quadro Fala Nutri, ela falou assim, Fer, que horas? Eu falei, 8h04. Ela falou, Fer, essa hora eu tô de pijama. Eu falei, então eu também. Nos dias convencionais, eu também estou de pijama, deitadinha na minha cama às 8h04. Mas, né, é o horário que o pessoal pode, então é o horário que a gente também está se esforçando para estar aqui, para trazer essas informações para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, não esqueçam, todo mês a gente tem, na última quinta-feira do mês, a gente tem o nosso quadro Fala Nutri. Fer, não vou esperar um mês para fazer a pergunta, né? Claro que não. Luísa, maravilhosa, abre caixinha de perguntas. Eu também abro caixinha de perguntas. Se eu não sei responder, eu bem logo marco Luísa e chamo Luísa para responder. Ela responde lá no Instagram dela e marca a gente, eu reposto. Então, assim, ao longo desse mês, até a próxima, né, nosso próximo Fala Nutri, a gente vai estar sempre acessível aí para vocês mandarem as dúvidas. Se vocês quiserem entender melhor como é que é o acompanhamento multiprofissional, como é que é ser acompanhado por mim e pela Lu juntas, manda lá no nosso no link da bio tem o contato para vocês tirarem as dúvidas. A gente envia o catálogo para vocês entenderem. E estamos aí. Ali, ó, as meninas querem até as 10, ó. Vamos lá, fazer live até as 10. Senhor! Deus sai. Qualquer dia a gente vai fazer aquelas live infinita. Exato. Não para. Enquanto o Instagram não para a gente não para de falar. Esse é o problema, sabe? Isso pra ficar me ouvindo falar aqui o dia inteiro. Tem vezes que o Instagram para a gente. Tipo, 1 hora ele manda aviso, pode parar. Tem vezes que você faz 2 horas e ele fala, continua. Não dá pra entender. Continua, né? fala aí. Pois é. Então, eu queria agradecer a nossa parceria, queria agradecer você, sempre tão disposta, sempre tão presente aqui com a gente, sempre tirando as dúvidas, né? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui, todo mundo que mandou as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, estamos com o nosso canal aberto aí para vocês. Sempre. Obrigada, Fê, mais uma vez. Sabe que é sempre muito bom, assim, que a coisa flui muito bem entre nós duas. Isso é muito legal, porque hoje, gente, assim, pra vocês entenderem, geralmente nas lives as pessoas conversam, né? Antes, para alinhar, para conseguir organizar até o horário. E hoje não deu para ninguém, entendeu? Então, assim, foi freestyle mesmo. E você vê que o pensamento aqui tá conectado. Porque Tá eu podia falar aqui qualquer coisa, se a Fê não concordasse, ela ia sorrir e acenar. Porque ia ser isso aí mesmo. Mas a gente se dá bem, a gente pensa igual mesmo. Então é isso. É isso mesmo. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, meninas. Até a próxima, então, gente. Tchau. Obrigada.